Você sabe por que a sua voz não é ouvida no Congresso Nacional? Sabe por que Rodrigo Maia disse que a Câmara não tem que ouvir a voz das ruas e que a Câmara não é um cartório para chancelar os desejos do povo? Bem, temos estádios de futebol onde deveríamos ter hospitais. Adoramos clubes e endeusamos jogadores de futebol quando deveríamos ser soldados de um exército de patriotas, tão entusiasmados em defender nossa liberdade, nossas casas, nossas famílias, quanto nos descabelamos para torcer numa partida de futebol. Temos tanta organização e dedicação para desfilar numa escola de samba que falta organização e disposição para varrer os políticos que não prestam e para lutar pela reforma política que acabe de vez com a chacota que fazem de nós ao rejeitar uma reforma política decente que nos permita escolher os que irão nos representar. Sim, porque isso não é possível hoje. Nós não escolhemos nem um quinto da Câmara dos Deputados. Voltando às perguntas que eu fiz no início, você sabe por que a sua voz não é ouvida no Congresso Nacional? Sabe por que Rodrigo Maia disse que a Câmara não tem que ouvir a voz das ruas e que a Câmara não é um cartório para chancelar os desejos do povo? Porque existe um cambalacho denominado sistema proporcional. Esse trambolho serve para te enrolar. Quase impossível, pois existe a picaretagem do sistema proporcional, onde prevalecem as coligações acima dos candidatos mais votados. Utilizam um cálculo para essa proporcionalidade que envolve dois critérios, o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é o número pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos em conjunto com o quociente partidário, que é a distribuição das sobras. Ou seja, divide-se o número de votos válidos, apurados, pelo número de vagas na Casa Legislativa. Aí é calculado o quociente partidário, que se divide o quociente eleitoral pelo número de votos válidos, dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas. Daí saem os caras que vão ocupar os cargos. Não são os mais votados, e sim os que entraram nos partidos ou coligações que têm puxadores de votos. Esse tal de sistema proporcional é capaz de colocar acima de um deputado com 100 ou 200 mil votos um Rodrigo Maia com apenas 70 mil. Tem ainda um tal de Haroldo Catedral, que com 14 mil votos ocupa um lugar de deputado federal. Vai lá e confere. Lembra do Jean Willis? Esse sujeito teve 13 mil votos e foi eleito pelo artifício do quociente eleitoral. E depois dizem que negociou o mandato para outro cara que teve menos votos ainda, que está lá hoje ocupando a Casa Legislativa. Bom, a Câmara dos Deputados tem ao todo 513 deputados. Pois saiba que só 27 entraram por serem os mais votados. O restante entrou baseado no quociente eleitoral, que é uma relação esperta entre os votos individuais e os votos da coligação partidária. 486 entraram pelos votos dados aos candidatos do partido como um todo, não sendo representação da população. Isso faz com que o poder de escolha fique relativamente longe do alcance do povo. Para cargos do Executivo e do Senado, entra quem o povo escolhe, a escolha é majoritária. No caso da Corte Suprema é pior. O povo fica mais distante ainda, são todos indicados. Indicação política. O resultado são essas decisões políticas tomadas pelo STF. Não é possível que se tenha uma votação apertada de 6-5, por exemplo, pela queda da prisão em segunda instância. Isso depois de ter havido um entendimento diferente em menos de 10 anos, com praticamente os mesmos personagens. A decisão é política. Se fosse técnica, não seria uma votação tão justa. E não mudariam tantas vezes. Posso apostar que essas decisões apertadas em temas impopulares não passam de teatro, com cartas marcadas para proteger os seus padrinhos. Temos, na verdade, políticos covardes, líderes corruptos e juízes venais. Temos tudo para não sermos vitoriosos. Mas nós temos um povo guerreiro que escolheu um capitão para liderá-lo. E o líder é rude, como deve ser um guerreiro no combate em defesa da pátria. Eu não defendo o Bolsonaro. Ele me defende. Leva bordoada todo dia, apanha emocionalmente e fisicamente todos os dias em meu lugar. E se reagir é acusado de ser o agressor. Tem que apanhar calado. Mas os inimigos da pátria estão expostos. Sabemos quem são. Já mostraram suas armas. Sabemos do que são capazes e sabemos seus motivos sórdidos. Querem dinheiro, querem farra, querem continuar roubando.
Existem indícios de corrupção em plena pandemia. Os ladrões são insensíveis, têm muito fôlego e fome de dinheiro. Não foi à toa que o Roberto Jefferson afirmou recentemente que a corrupção é como cocaína e os corruptos estão com síndrome de abstinência. E por falar em Roberto Jefferson, como é que pode? Um cara acusa um deputado, presidente da Câmara, de conspirar junto com governadores, que ele cita o nome, e de ministros do STF contra o presidente da República legalmente eleito. E ninguém faz nada. Sequer respondem. E dizem que preservam as instituições. Assim, se fosse mentira, deveriam enquadrar o Roberto Jefferson. Mas nada fizeram. Sequer se defenderam. A conclusão é: o que ele relatou é a mais pura verdade. E sendo assim, os personagens são bandidos da pior qualidade. Conspiram contra a democracia e acusam o presidente de ser contra a democracia. Criminosos não têm vergonha. Sua natureza é o crime. É assim com Rodrigo Maia, Renan Calheiros, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Marcola, Fernandinho Beiramar e tantos outros. Mas nós podemos ser um exército de patriotas. O inimigo é covarde, ardiloso, mas nós temos Deus que nos fortalece e nos guia. Temos nossas convicções, valores e temos o amor pelas nossas famílias. Temos também coragem. Eles tiveram calma e instalaram todas as armadilhas ao longo de 20 anos. Mas a Constituição é uma caixa de Pandora, sendo reinterpretada a cada necessidade vista pelos aproveitadores. Meus irmãos, precisamos preservar e ser pacientes na luta. Claro que um ou outro fica pelo caminho. Os esquerdistas, farsantes como é de sua natureza, plantam discórdias, se fingem de eleitores arrependidos e posam de isentões. Isentão é alguém que não tem convicções e prefere se anular como cidadão. Fica em cima do muro e pende para onde encontrar aplausos. Faz pose de intelectual e não tem coragem de confrontar os criminosos. Eu estou aqui pelo meu país e pelos valores que aprendi com a minha família. Estou aqui mostrando a minha cara porque precisamos compartilhar o patriotismo e a coragem de defendermos aqueles que amamos desses inimigos. Fiquem com Deus e que Ele nos ajude.